Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. Mais uma vez estamos aqui no Núcleo Clara de Assis, da Associação Espírita Jesus de Nazaré, e uma alegria muito grande poder novamente compartilhar com vocês a doutrina dos Espíritos, o Evangelho do Cristo. Então, como sempre, vamos pedir ao alto, à espiritualidade, aos mentores da casa, possamos realizar esse trabalho, esse pequeno estudo que vamos realizar na noite de hoje. Pequeno da nossa parte, né? Mas grande da parte do Cristo. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre oração. Oração, esse caminho de ligação entre o ser e Deus. Então vamos passear aí um pouco sobre o Evangelho, somente de Mateus, com as ideias trazidas pelo professor Pietro Baldi nos livros Deus e Universo, Acesso Mística, na obra do André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, e do nosso Emmanuel. Então vamos trazer esses autores para que possa colaborar, né, com a ideia e a definição desse tema, oração. Então, seguindo, vocês podem ter aí no slide, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus fala: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E o teu Pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Então percebam, sempre o mestre, né, ele se recolhia e ia conversar com o Pai. Ele falava: eu vou conversar com o Pai, eu vou orar. E sempre ele fazia isso, né? Se recolhia, se afastava para fazer isso, né? Essa comunhão com Deus. E ele fala aqui, ó, entra no teu quarto. Então, às vezes a gente pode fazer essa leitura e entender esse quarto físico, né? Tem esse viés de entendimento, né? Seria esse quarto físico, fechar a porta ali para a gente se recolher, longe de barulho, né? Longe da confusão do mundo externo. Então perceba que eu tenho um viés externo e um viés interno para a interpretação do Evangelho de Mateus. Eu posso sim adentrar nesse quarto escuro, né? Procurar serenar a minha mente, o meu coração, para entrar em comunhão com o alto, entrar em vibração, né? Com essas correntes superiores que desce, que chega até nós através da oração. Sim, nós possamos fazer isso, e isso que acontece, né? Nós vamos alterar a nossa consciência, o nosso estado vibracional, a nossa frequência de vibração, para entrar em ressonância com o plano maior, com a espiritualidade maior, que sempre está aqui nos orientando e nos ajudando. Essa é a função da oração, né? Essa ligação, né? Essa chave, né? Essa chave que vai abrir esses novos mundos conscienciais, né? E aí ele fala: fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Ou seja, vamos entrar nesse quarto, né? Ou seja, nessa dimensão consciencial, e vamos orar, vamos se ligar ao Pai em segredo, né? Nesse lugar oculto, né? Ou seja, só você tem acesso a esse quarto, a esse lugar oculto, mas ninguém. Você e Deus têm acesso a esse quarto, né? As dimensões conscienciais do ser, ou seja, a sua alma, né? O seu espírito. Pois bem, aí ele coloca no fim: ele vai te recompensar.
Recompensar é o nosso retorno, né, a essa consciência cósmica maior, ao retorno à nossa religação com o Pai, né? Isso será a nossa recompensa, né? Seguindo aqui, o Krishnamurti, no livro Seu Universo Interior, ele coloca para a gente: devemos entender desde o princípio esse duplo processo que opera em nós. Aquele que ora e aquele a quem se ora. Para entender esse dualismo, temos que compreender a nós mesmos, nossa mente e nosso sentimento. Sem compreender isso, sem autoconhecimento, a oração e seus resultados podem se tornar um obstáculo, levar à ilusão. Então perceba que a ideia que nos traz, né, é um processo duplo, né? Esse duplo processo é o que opera em nós, ou seja, aquele que ora, né, e a quem na verdade se ora, né? Ele coloca, é uma dualidade, e nós somos duais porque a nossa mente, ela é dual, né? Ela o tempo todo está nesse processo duplo, né? Nesse duplo binário, né? Então eu quero e não quero, nego. Então, e a gente está, tudo no nosso mundo físico, ele tem uma característica dual, né? Se a gente for analisar direitinho, existe tudo em dualidade, na verdade, né? Então, o processo de oração segue o mesmo princípio, e ele está abarcado aí em nossa mente, né? E no nosso sentimento. Então, perceba que, dependendo do nível de oração, a gente dá mais viés ao lado mental, né, da mente mecânica, né, do que ao lado sentimental, que a gente podia dizer, do lado espiritual. Então perceba que a própria oração está dependendo do nosso, que ele coloca, nosso autoconhecimento, né, do nosso grau de evolução. Ela vai ter essa dupla função da mente e do sentimento, né? Então, dependendo de que lado, né, dessa balança eu esteja mais pendente, eu posso ter um resultado para levar a essa ilusão através dos obstáculos, né, ou a ascensão, que a gente viu até no slide superior. Vai depender muito do meu grau de evolução, do meu grau de vibração, né? E o próprio André Luiz nos mostra isso aí no mecanismo da mediunidade, né? Qual afim nós estamos, né, orando com esses espíritos, né, superiores. Isso ele vai mostrar muito bem para a gente. Então, seguindo aí, percebam nesse slide, lá o professor Pietro Bauer, em Ascensões Humanas, no capítulo 9, ele fala para a gente, ó, as formas inferiores de oração próprias do involuído. Então perceba, como é que o evoluído vai fazer a sua oração? Nós, né? As formas inferiores de oração. Então, às vezes, e muitas das vezes, o que é que nós fazemos? Nós fazemos exigência, julgamos, aconselhamos e pedido. Bota aqui, pede. A exposição das necessidades e rogativas terrenas. Perceba que muitas vezes, quando a gente faz a oração, eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, né? Mas muitas vezes a gente faz pedindo, né? Como ele coloca essas nossas necessidades, né, mais primitivas, como bota dessas rogativas terrenas, né? Às vezes até exigindo na oração um retorno do alto, né? Ou seja, sempre pedindo, porque assim nós somos, ainda esses pedintes espirituais, né? Ainda não conseguimos elevar e ter uma oração e que possamos ter um retorno do alto, porque nós não conseguimos fazer esse processo, não é? Não que o alto não chegue até nós, mas que às vezes nós travamos, né, isso, colocamos uma barreira nesse processo. Então tá aí, saindo dessa forma inferior, né, de oração, temos que partir
para as formas superiores de oração, né? E lá no livro Deus Universo, no capítulo 16, o professor Pietro Baldi nos diz: é evidente que, ligando-se a vida espiritual ao infinito e sendo, pois, suscetíveis de evolução, a grande maioria tenha feito dela, da prece, né, um tipo de expressão que indica o seu nível de desenvolvimento e se lhe adapte, assim é para todas as coisas. Então perceba que nós não estamos fazendo um julgamento, né? Estamos dizendo que, a depender do nosso nível evolutivo e do meu, por exemplo, do meu nível evolutivo, eu vou ter um nível de prece, né? Se essa prece está ligada aos planos infinitos, não é, da evolução, ou se ela está, como diz no slide anterior, ligada aos processos terrenos, né? Julgamento, né? E aí vai. Então perceba, depende do que? Do nosso nível de desenvolvimento. Então às vezes a gente cobra até muito do outro, né? Que o outro ainda faz esse nível de prece. Cobra muito do outro que está em determinada religião, que cobra, que faz esse tipo de prece, né? E nós não podemos fazer isso, porque é o nível de desenvolvimento de cada ser, né? Temos que lembrar que nós temos que olhar no espelho para perceber que nível evolutivo, né, com a alma, né, honesta, para perceber que tipo de nível evolutivo nós temos, né, e não julgar o próximo. Isso fazemos muito, né? Então, como ele coloca aqui, ó, no livro Ascensões Humanas, perceba no slide, partimos daquele slide das formas inferiores da oração do indivíduo, como vocês podem ver aqui no slide. Aí agora o segundo, a verdadeira e elevada oração. Olha o que ele coloca, ó. A verdadeira e elevada oração apenas escuta. Escuta. Então como é que a gente vai escutar se a gente tem essa mente dual, né? Que está todo o tempo sendo aqui encharcada, bombardeada de informação, de pensamentos, né? De ondas mentais. Então, como é que a gente vai fazer esse processo? Olha que ele volta, a verdadeira e elevada oração é essa. Apenas escuta, para depois aderir e obedecer. Olha a dificuldade. A gente não está nem conseguindo escutar, que dirá obedecer. Obedecer o quê? Essa lei maior, né? A lei de Deus, né? Ao Pai. Então, para a gente ter essa verdadeira e elevada oração, a gente precisa isso. Aquietar realmente a nossa mente e o nosso coração, não naquele momento, mas nos processos. Quando eu coloquei, é um processo, né? Então, esse é um contínuo, não é? Um contínuo. Tem que fazer isso sempre. E escutar, né? É por isso que o Cristo fala, orai e vigiai, sempre, né? Sempre tem que estar nesse processo. Domina uma atitude receptiva de audição, em que muito mais fala Deus do que nós, né? Muito mais fala Deus do que nós, né? Esse sentimento, né? Que nós vamos ouvir Deus, como está no capítulo 1 de João, né? Ele fala, ninguém nunca viu Deus, né? Que ele bota lá. Ou seja, ver no sentido antropomórfico, né? De escutar Deus, de ver Deus. Mas a gente se colocando nesse quarto interior, né? E fechando essa porta para o mundo exterior, para a mente mecânica, a gente vai sim elevar a nossa consciência e aderir à lei, e vamos sim escutar Deus, não através dos nossos ouvidos, mas através do Espírito. Vamos escutar Deus. Essa é a verdadeira e elevada oração que o professor Pedro Baldi aqui coloca para nós. E aí ele define, ó, lá em Deus Universo, o que é prece? Então vamos dar uma olhada aqui na definição dele. O que significa orar? Em que se tornará este ato para atingir a vida interior? Então é um processo interior, nós já vimos isso, né? Essa vida interior.
como se tivesse o Espírito vivente e o Espírito vivificante, como fala Paulo, né? O apóstolo Paulo. Então temos que sair desse Espírito vivente do dia a dia, né? Para o Espírito vivificante, né? Para o Espírito, as coisas do alto, como o próprio Paulo fala, né? Então temos que atingir essa vida interior. Então ele coloca, orar significa colocar-se numa atitude íntima, em que a alma busca comunicar-se com Deus. Então ela, dirigindo-se a Ele, como uma planta para o sol que lhe dá a vida, inclina-se da periferia para o centro. A prece é, pois, a posição espiritual orientada nesse sentido, aquele que o eu humano assume quando procura pôr-se em contato com o eu do universo, com a infinita consciência cósmica do todo. Então, que belíssima definição, né? E ele fala aí, ó, temos que nos inclinar, nos voltar, né? Nos colocar, sair dessa periferia para o centro. A oração vai dar esse processo de nos tirar da periferia e ir para o centro, não espacial. Não é um centro espacial, não é? Como se fosse o centro de uma galáxia, o centro do universo. Não, não é isso. É o centro de irradiação de Deus, né? Porque Deus, ele é onipresente, uniabarcante, não é? Ele abarca tudo, envolve tudo. Então temos que sair da periferia desse mundo material, desse mundo inferior, não é? Do mundo de baixo, como diz Paulo, e irmos para o mundo de cima, não é? Para esse centro, não é? Ou seja, onde Cristo está, não é? A esfera crística, cristocêntrica, mas não espacialmente falando, não é? Então é isso que temos que fazer, nos inclinar, nos voltar, não é? A nossa alma, para novamente buscar essa comunicação com o Pai, buscar novamente essa comunicação com o Criador, não é? Então, essa aí é a definição que ele nos traz para a gente, belíssima, lá do livro Deus Universo. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, vale a pena. Então, seguindo, vamos lá. Lá no livro As Sessões Humanas, no capítulo 9, o professor Pietro Baldi nos coloca para a gente aqui. A prece torna-se assim algo bem diferente. É um abrir de portas da alma para que Deus entre, para que o grande rio da vida, descendo de suas fontes, nos inunde, e para que a divina irradiação do centro nos invada e vivifique. Olha só, vou ler novamente, né? A prece torna-se assim algo diferente. É um abrir de portas da alma para que Deus entre. Então, olha só, Jesus fala, né? Entra no quarto, né? Então a gente está com o quê? Com essa porta trancada. Essa porta aí, esse quarto, ela está fechada. A gente fechou essa porta, não é? Então a gente precisa abrir essa porta, abrir essas dimensões, para que Deus possa entrar, não é? Então, todo momento Ele deseja entrar. Nós é que fazemos o processo contrário. E como ele bota aqui, ó, esse grande rio da vida, né? Como se a vida estivesse escoando aí pelo rio, né? Seguindo aí os afluentes, seguindo a correnteza desse rio. E a nossa vida, a nossa evolução é justamente seguir esse fluxo da vida, né? Esse fluxo do rio. E o que é que nós fazemos? Nadamos em sentido contrário a esse fluxo da vida, né? Então nós temos aí o nosso livre-arbítrio, né? Possamos nadar em qualquer direção desse fluxo da vida, do fluxo do grande rio. Podemos nadar, mas quando a gente faz o processo, a caminhada, né? O nadar contra essa correnteza, né? Nós estamos fazendo um processo de escolhas contrárias, né? À lei divina. E temos que novamente nos colocar no fluxo dessa correnteza, né? No fluxo desse grande rio. Então a nossa evolução é justamente seguir essa correnteza, seguir, não é? Esse determinismo primordial. E ele coloca, ó,
descendo das fontes, nos inunde e para que a divina irradiação do centro nos invada, né? Essa radiação central, né, do amor de Deus invada o ser e vivifique. Quanto mais se avança, porém, tanto mais se penetra nas realidades espirituais e tanto mais perde importância a forma e ganha a substância essencial. Está lá no livro Deus e Universo. Ó. Então, quanto mais eu consigo ter contato, né, com essas dimensões superiores, né, com essas realidades espirituais, né, que ela se encontra, está aí para todos nós, né, a realidade espiritual, que o mundo espiritual está interlaçado, né, com o mundo que a gente conhece aqui como físico, né? Não tem essa grande diferença, né? Às vezes a gente tem essa percepção que parece que o mundo espiritual está além do mundo físico, né? Não. Está tudo interconectado, né? Então a realidade espiritual está aí. Nós aqui não temos percepção, né? Ainda de perceber. Ainda alguns de nós, né? Alguns de nós não tem essa percepção. Ele bota, ó, tanto mais perde importância a forma. Então essa forma física, material, esse mundo material, ele vai perdendo, né, essa importância em detrimento do mundo espiritual e ganha a substância essencial, né? Ou seja, essa substância primordial, primeira, né? Que André Luiz traz muito bem lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Esse hausto divino, né? Hálito do Criador, não é? Esse campo cósmico, né? Ou seja, o pensamento de Deus, o amor de Deus, enfim, tantas definições, né? O éter, e aí vai, o fluido cósmico universal, criador de todas as outras partículas, substâncias, né? Mas como ele bota aqui, uma substância essencial, primeira. Então é isso, temos que sair dessa realidade física, através da oração, abrindo nossos campos conscienciais e penetrando nessas realidades espirituais. Esse é o nosso processo, o nosso caminho, né? E ainda lá no livro Ascensões Humanas, ele coloca, nos traz: as formas inferiores de oração, próprias do evoluído homem atual, poderão ser, por piedade à sua ignorância, permitidas por Deus, não é? Olha só. Então toda essa forma, né, ainda evoluída, né, da forma da gente orar, essas formas inferiores de oração, tudo isso é permitido por Deus, devido à nossa ignorância. Mas é certo que a verdadeira e elevada oração não exige, não julga, não aconselha, não pede, apenas escuta, para depois aderir e obedecer. Fantástico, né? Então é isso que nós temos que fazer, né? Tentar escutar para aderir e obedecer. Como é difícil, né, a gente obedecer? É muito difícil, mas é um processo. Nós estamos caminhando passo a passo, lentamente. Então, lá no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 25, André Luiz vai nos colocar a grandeza da oração. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta até o infinito, absorvendo-lhe o ovário, o nutriente de vida e luz. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Então está aí, ó, a nossa mente, né? A mente centralizada na oração, ou seja, nós temos que colocar essa mente, né, esse dínamo gerador, né, para elevar a nossa consciência até esse infinito, como ele bota aqui, ó, como uma flor estelar aberta até esse infinito, absorvendo-lhe o ovário, o nutriente da vida e da luz, né? Então, quando a gente está orando, é como se fosse, o André Luiz faz essas analogias, é como se fosse um comutador de correntes mentais, ou seja, essa chave que vai virar, não é,
essa corrente mental, uma corrente mental fraca, fragmentada. Então eu começo a orar, começo a entrar em vibração com o alto, então eu vou ter um comutador dessa corrente mental, não é? Alterando essa força em sentido contrário. E agora eu consigo impulsionar o meu campo vibratório para o alto, para entrar em ressonância, em vibração com as correntes de pensamentos superiores, esses espíritos superiores, dos nossos irmãos desencarnados, e assim vai, não é? A oração que vai manter esse fluxo mental, que vai manter essa corrente, né? Um dítamo gerador, um impulsionador, não é? Dessa corrente mental. E aí vai, seguindo o mecanismo da mediunidade. Orar constitui a forma básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. A mediunidade, na ordem superior da vida, esteve sempre associada à oração, para converter-se no instrumento da obra iluminativa do mundo, não é? Então temos que fazer esse processo, essa caminhada evolutiva, não é? Então como é que a gente vai trazer essa mente mecânica para os processos superiores, não é? Através da oração, através da mediunidade, é que vamos chegar a essa ordem superior da vida, através desses processos, não é? A oração, não é? Aquela oração verdadeira que a gente viu lá no início do estudo, aquela oração íntima, não é inferior, mas é interior. Nós vamos conseguir esse processo. Para que isso, né? Lá em Mateus 5,16, Jesus nos diz, através disso nós vamos nos iluminar todo o ser, como vocês podem ver aí no slide. Aí ele coloca: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então Jesus foi bastante claro, né? Quando for orar, não vamos fazer como os hipócritas, que ficam lá nas sinagogas, nas esquinas das ruas, orando para que todos vejam. Não, vamos fazer isso para brilhar a nossa luz, para que possamos glorificar o Pai que está nos céus, que está nos altiplanos superiores, que está no nosso ser, não é? No nosso íntimo. E aí, porque temos essa luz, temos que acender, colocar essa chama para vibrar novamente. E a oração é a ferramenta que vai fazer esse processo. Então, lá no livro Comentários do Evangelho segundo Mateus, Emmanuel nos diz: o homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Então percebam, a dualidade: fé e conhecimento, virtude e iluminação, não é? Então o que é que eu vou adquirir com tudo isso? Não é? Ser mais tranquilo, mais manso, mais paciente, e aí vai, não é? Através da oração, vou me iluminando, vou adquirindo essa fé e esse conhecimento, como diz Emmanuel, né? Olha a virtude e iluminação. E Jesus falava isso, né? De mim sentir sair virtude, né? Sentir sair essa energia, né? Esse verbo de Deus, não é? Ou seja, é o Pai se manifestando através de mim. Então é isso que a oração vai fazer, nos transformar verdadeiramente, não é? Esse roteiro celeste que está aí aberto para todos nós. Ou seja, transformar a nossa consciência, não é? E ele segue, Emmanuel: esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impulsionam na peregrinação que nos trouxe ao presente. Então, o que é que temos que fazer? Esvaziar esse coração, não é? Ou seja, sentimento, as experiências inferiores, todos esses detritos que a nossa mente mecânica nos traz, não é? Que as nossas sensações nos traz, não é? Essas experiências inferiores, para que possamos transformar, não é? Modificar os nossos padrões. E aí, chegando aqui finalmente no nosso estudo,
bem curto, trouxe apenas alguns textos, né? De Emmanuel, do professor Pedro Baldi, de André Luiz. Vamos encontrar. Orando, Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos, e igualmente em prece, seja nas margens do Genezaré ou em pleno Tabor, respirando o silêncio do Getsêmani ou nos braços da cruz, o Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre criatura e Criador. E assim fazia o Cristo, né? Quando ele se recolhia às margens do Genezaré, em pleno Tabor, para respirar, né? Esse hausto divino do Pai, não é? Para entrar em contato, em comunhão com essa consciência maior, com a lei de Deus. Que possamos aos poucos, através da oração, transformar lentamente, né, abrir os horizontes dos campos maiores da nossa consciência. Que possamos lentamente, passo a passo, começando a vislumbrar, como os textos colocam aqui, essas novas formas superiores de vida, essas novas formas superiores de consciência, de estados conscienciais. E que possamos, no fundo da nossa alma, do nosso íntimo, né, aquietar realmente o nosso coração, aquietar essa mente, né, mecânica, tão dispersa ainda, que possamos trazer para o íntimo e assim encontrar definitivamente com o nosso Pai. Então que Jesus possa sempre permanecer conosco nas nossas trajetórias de caminhadas, nas nossas escolhas de vida. Viva Jesus!